Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso de Matemática Aplicada. Hoje nós vamos para o nosso tópico 2, é o tópico que trata do custo, receita e lucro. Esse tópico vai muito na ideia do primeiro tópico, por quê? Porque são funções. De novo, nós vamos falar dessas funções, que são funções aplicadas aqui na área de gestão comercial e administração que vocês estudam, tá? Então vai ser bem legal. Bom, os primeiros passos se você ainda não viu, veja o vídeo Função, Custo, Receita e Lucro, que eu indiquei lá na nossa sala virtual do Moodle. Nesse vídeo, o professor ele explica exatamente as funções, essas funções, custo, receita e lucro, e ele faz alguns exemplos, tá? A gente vai dar uma ampliada no que ele fala anteriormente, mas a ideia é muito similar, então é importante que vocês vejam esse vídeo antes de vir para cá, tá bom? E aí, de novo, as instruções são as mesmas. Mesmo vendo os vídeos, pegue o material textual, estude, faça exemplo, pratique exercício. Quando terminar, veja os vídeos complementares, tá? Então, esse é o processo de aprendizado de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Então, a primeira função que nós vamos falar é a função custo. O que é a função custo? A função custo é a função relacionada aos gastos efetuados para a produção de um produto. O nome já é intuitivo, né? É o custo que uma empresa, uma indústria, né, um conjunto de produtores, é o custo que eles vão ter para produzir esse produto. Em geral, é natural a gente pensar que o custo ele vai ser formado por duas partes. Uma parte que é fixa, por exemplo, o aluguel do aluguel da empresa, custos com limpeza, custos com energia, internet, custos fixos, tá? E custos variáveis. O que são os custos variáveis? Custo variável é o custo que vai depender de quantos produtos eles produzem. Por exemplo, uma empresa, uma fábrica de camisetas. Se ela produz 10 camisetas, ela vai gastar um tanto para produzir aquelas 10 camisetas. Tecido, linha para costurar e tal. Mas se ela produz 1.000 camisetas, ela vai gastar muito mais, né, gente? Então esse custo ele é variável. Ele depende do número de unidades produzidas, tá? Então é o que eu estou dizendo aqui, ó. A função custo ela é relativa ao custo total. E o que é esse custo total? É o custo fixo, né? Mais o custo que vai depender da quantidade de unidades produzidas. Gente, olha a palavra mágica, depende. Então é uma função. Né? Tudo que depende a gente sabe que é uma função. E aí vai depender de quem? Da quantidade de unidades produzidas, que eu vou chamar de x, tudo bem? E aí a gente pode então escrever essa função de forma matemática, né? Essa relação de forma matemática. Olha só, custo, que eu estou chamando de C, em função de x, que é a quantidade de unidades produzidas, né? Então isso vai ser um custo fixo mais um custo variável vezes x. Porque o custo variável, como a gente já falou, né, ele depende de quantas unidades nós estamos produzindo. Tudo bem? Bem simples. Vamos ver um exemplo? Uma empresa tem um custo fixo de R$ 3.000 na fabricação de determinado produto e um custo variável de R$ 20 por unidade produzida. Olha só, gente, já está dizendo que ele é variável, ele depende das unidades, de quantas unidades vão ser produzidas, né? Então, como é que eu vou escrever essa função de custo? A função de custo vai ser C de x, porque o custo depende do x, que são as unidades produzidas. Esse custo vai ser 3.000, que é a parte fixa, mais 20 vezes x. Porque para cada unidade que eu produzir, eu vou ter R$ 20 gastando naquela unidade. Então, 20 mais 20 mais 20 mais 20, x vezes, né? A quantidade de peças, de unidades que eu produzi, tá? Então a função é 3.000 mais 20x. Pronto. Simplesinho assim, gente. E aí, se a gente consegue modelar essa função, a gente consegue estimar o custo para diferentes quantidades de produção. Por exemplo, se eu quiser produzir 100 peças nesse contexto aqui, quem vai ser o custo? Vai ser o custo avaliado em 100. Então vai ser 3.000, que é fixo, mais 20 vezes 100. Quanto que é 20 vezes 100? 2.000. Aí 2.000, que é o valor variável, né, que dependeu das 100 unidades, mais 3.000, que é fixo, então o meu custo vai ser 5.000. Pronto, só isso. Essa é a função custo, tá, gente? Nesse caso, a gente está assumindo que ela é uma função do primeiro grau, de novo, né, porque esse x aqui está elevado a 1, mas na realidade existem outras funções que a gente poderia modelar a função custo, tá? Mas aqui nós vamos focar nessas funções, por enquanto, do primeiro grau. Muito simples, né, gente? Vamos ver mais uma aplicação disso?
Uma aplicação que nós temos do custo é o custo médio. Porque veja, aqui atrás eu falei de custo total, né, que envolve a parte fixa mais a parte variável. Só que, em algumas situações, é importante a gente saber o custo médio. Porque, veja, eu sei, nessa empresa anterior, né, eu sei que ela gastou R$ 5.000 para produzir 100 unidades. Mas qual foi o custo médio? O custo de cada unidade. Porque, na prática, o custo para produzir cada unidade não foi só R$ 20. Vocês concordam comigo? R$ 20 é o tanto que eu gastaria para produzir a unidade, de fato. Mas se eu pensar no custo da minha empresa toda, ainda tem um custo fixo, né, gente? Então, quando eu falo de custo médio, eu quero saber o custo geral. Eu quero olhar para o custo geral e saber, de forma geral, qual é o custo para cada unidade. Entenderam? Então, por essa minha fala, é muito simples, é muito fácil a gente concluir. Matematicamente, o que isso significa, né? O custo médio, ele vai ser simplesmente obtido pela divisão do custo total pela quantidade de produtos produzida. Só isso. Que aí eu vou saber exatamente o custo médio para produzir aquela unidade. Veja, não é o custo para produzir uma unidade, é o custo médio, porque esse custo médio vai levar em conta também a parte fixa, tá? Então aqui está a forma matemática, ó. Custo médio, que eu vou chamar de CM, tá? CM de X, porque ele depende da minha quantidade de unidades produzidas, né? Vai ser o custo dividido por X. Pronto. Ela é a razão, é a divisão, né, do custo pela quantidade de itens produzidos. Tudo bem? Vamos ver um exemplo? Olha só. Se os custos fixos de uma produção é R$ 1.000, o custo fixo de uma produção é R$ 1.000, né? E os custos variáveis são R$ 4 por unidade. Vamos então primeiro obter a função custo total e depois dividir ela por x para obter o custo médio, tá? Aqui eu já fiz direto, ó. A função custo médio é dado por custo, que a gente já sabe, dividido pela quantidade de unidades, certo? Então o custo é 1.000 mais 4x, porque é 1.000 fixo, mais 4 vezes x, né, que é a parte variável, dividido por x. Pronto, é o que está falando aqui atrás, né? Custo dividido pela quantidade de unidades. Gente, aqui já é a minha função, tá? Se você quiser fazer um pouquinho mais de detalhamento matemático, eu poderia separar esses dois termos aqui, ó. 1.000 dividido por x, eu escrevo aqui. E 4x dividido por x, eu cancelo x com x, tá? E fica só 4. 1.000 sobre x mais 4. Então pronto. Essa é a função de custo médio, tá? Às vezes é mais importante para o produtor saber o custo médio do que o custo total. E aí, por isso ele pode usar essa lógica matemática para calcular esse custo médio, tudo bem? Então, finalizamos o exemplo. Mas eu quero dar um passinho a mais, porque essa função aqui tem uma coisa muito interessante, eu queria que vocês olhassem para ela. Olha só, o que nós estamos fazendo aqui? Para cada quantidade de unidades que a gente está produzindo, quem vai ser o custo médio? O que essa função diz para a gente? Vai ser 1.000 dividido por x, que é a quantidade de unidades produzidas, mais 4. Vamos assumir alguns valores para esse x? Vamos lá. Se o meu x for 100, eu vou ter 1.000 dividido por 100, que é 100, ou que é 10, desculpa, 10 mais 4, 14. Certo? Então o custo médio para produzir essas peças foi 14. É alto, por quê? Porque o custo fixo, ele é fixo, e aí se eu produzo poucas peças, o custo vai acabar sendo alto para cada peça, né? Tá, vou aumentar então o número de peças, o número de unidades. Vamos pegar aqui 250 agora. Então, 1.000 dividido por 250, que vai dar 4, mais 4. 4 mais 4, 8. Veja que esse número diminuiu, de 14 para 8. E observe que eu estou aumentando aqui as minhas quantidades. Eu não vou fazer conta por conta não, vocês podem fazer, tá? Eu vou aumentando as quantidades e o custo médio está caindo. Mas olha que interessante, gente. De 500 para 1.000, eu dobrei a quantidade e o custo caiu só R$ 1. O custo médio, 6 para 5. Interessante, né? E de 1.000 para 2.000, eu dobrei de novo e o custo caiu só 50 centavos. De 5 para 4,50. O que está acontecendo? Essa função, olha o gráfico dessa função, que legal. Ó, se você for ver, os pontos aqui estão traçados nesse gráfico. Essa função, ela vai caindo, ela sempre vai caindo, mas ela nunca vai passar do 4. Ela vai se aproximar sempre de 4. Por quê? Porque o custo médio,
O custo para produzir uma unidade é 4. Então o custo médio não vai ser menor do que 4, ele vai ser no mínimo 4. E aí, gente, essa função está se aproximando do 4. Olha que legal, né? Vocês já tinham visto funções desse tipo? Eu imagino que sim. Se vocês estudaram função exponencial, né, vocês já viram funções desse tipo. E eu quis trazer esse exemplo, porque esse exemplo já vai começar a dar para a gente a ideia de aproximação. É o que nós vamos estudar em limite daqui a alguns dias, tá? Então, essa aproximação da função é uma coisa interessante, tá bom? E eu queria trazer isso para vocês. Certo? Vamos seguir então? Vamos falar agora da função receita. O que é a função receita? O que é a receita de uma empresa? A receita está relacionada ao faturamento bruto de venda dos produtos, né? Então, a receita é tudo que a empresa consegue captar quando ela vende os produtos. É basicamente isso, tá? Então, de novo, a gente tem que claramente a função receita, ela é uma função de X. A receita, ela depende de X, ela depende de quantas unidades a empresa vai vender, certo? E ela vai ser crescente, porque quanto maior for a quantidade, em geral, né? Quanto maior for a quantidade de produtos que ela vender, mais ela vai lucrar. Lucrar não, falei errado. Maior vai ser a receita dessa função. Tudo bem? Então a receita está em função do preço. Desculpa, a receita está em função do número de produtos, tá? A gente também pode relacionar a receita em função do preço, tá? Mas vamos começar primeiro relacionar com o número de produtos, tá? Que é a forma mais simples de você pensar nessa receita. Então veja, a receita depende, né, do número de produtos que a empresa vai vender. E o que vai ser essa receita? Vai ser o preço do produto vezes o número de produtos. Faz sentido? Se ela vender um produto por R$ 20, ela vai ter uma receita de R$ 20. Se ela vender 10 produtos por R$ 20, então 10 vezes 20, R$ 200. Receita é o tanto que ela vai receber nessas vendas, tá? Então, basicamente, a receita pode ser escrita como preço vezes o número de produtos, tudo bem? Que também é uma função do primeiro grau, certo? Olha um exemplo bem simples. Se o preço final de venda de um produto é R$ 70, qual vai ser a função receita? Então, para uma quantidade X de produtos, a receita vai ser 70 vezes X, que é basicamente o preço vezes a quantidade de produtos, tá? Só isso. Aí, se a gente quiser aplicar valores, né, nesse X, a gente pode, o valor que a gente quiser. Então, por exemplo, a receita de venda de 100 desses produtos, 100 unidades desse produto, vai ser R de 100. Então eu vou substituir o X por 100. 70 vezes 100, quanto que é, pessoal? 7.000. Então se ele vender 100 produtos a R$ 70, a receita vai ser 7.000. Pronto, simplesinho. Tá? Agora, uma coisa interessante do ponto de vista da matemática, né, que a gente pode trazer aqui também para a parte da economia, é relacionar a função receita com a demanda que a gente viu no tópico anterior. Por quê? Porque a gente viu no tópico anterior que o preço ele era uma função da quantidade de produto demandado, certo? Então, se a receita é preço vezes quantidade de produtos, a gente pode substituir esse preço pela função de demanda. Olha que interessante que vai ficar. Se eu substituo o preço pela função de demanda, a função de demanda a gente sabe a cara dela, do tópico anterior, né? AQ mais B. Esse aqui é a quantidade de produtos demandados. Então, quem que vai ser a função receita? Agora, em função dessa quantidade de produtos demandados, que eu vou escrever como Q, porque nós estamos nesse contexto da lei da demanda, tá, minha gente? Então, vai ser esse preço, AQ mais B, vezes Q. Ó, então, eu só substituir o preço na função da receita e estou multiplicando por Q. Que esse Q é o nosso X na fórmula anterior, tá, pessoal? É a mesma ideia. Então, fazendo essa conta, essa multiplicação, eu tenho AQ vezes Q, que é Q ao quadrado, e tenho B vezes Q. Ou seja, vai aparecer aqui uma função do segundo grau, porque vai aparecer um Q ao quadrado. Olha que interessante. Vamos ver um exemplo? Dada a função demanda, 100 menos 2Q. P igual a 100 menos 2Q. Ou seja, o preço é 100, que é fixo, né, menos duas vezes a quantidade demandada. Certo? Lembram do tópico anterior, né, que esse coeficiente é negativo sempre, né, essas coisas são interessantes da gente lembrar.
Vamos obter a função receita em função da quantidade demandada. Então vamos lá. A função receita vai ser esse preço, 100 menos 2Q, vezes Q, que é a quantidade demandada, certo? Então multiplicando, 100 vezes Q dá 100Q, e menos 2 vezes Q, menos 2Q ao quadrado. Ou seja, a função receita é uma função do segundo grau. E aí vem tudo de interessante da matemática, né? Porque se ela é uma função do segundo grau, você já sabe que o gráfico dela é uma parábola. E mais, como esse índice do Q ao quadrado ele é negativo, vai ser uma parábola com a concavidade para baixo. Olha aqui a figura do gráfico dessa função. Ó. Essa é a função receita. E aí já vai ligando vários pontinhos na cabeça de vocês, né? Esse ponto aqui que eu destaquei é a receita máxima dessa empresa. Então veja, a partir de algum determinado momento, ela vai começar a ter uma receita menor, de acordo com a quantidade de produtos demandada, né? Então isso é interessante também, a gente vê que isso pode acontecer, tá pessoal? Então, fechamos aqui. Essa é uma aplicação da função receita, tá? A receita, como vocês estão vendo aqui nesse exemplo, ela pode ser uma função para além do primeiro grau. Ela pode ser uma função com outras caras, tudo bem? Certo. Então veja, o produtor ele tem um custo para produzir os produtos dele, beleza? Ele vai vender todos os produtos, ele vai pegar uma receita. O que naturalmente existe nessa história aí, pessoal? O lucro do produtor. O que é o lucro? Vocês já sabem disso, né? Com certeza. O que é o lucro? O lucro é a diferença entre a receita e o custo. Se o produtor gastou R$ 1.000 para produzir uma determinada quantidade de unidades, né? E ele vendeu essas unidades por 1.500, ele teve um lucro de R$ 500, né? Que é a diferença da receita pelo custo. Se ele gastou R$ 1.000 e conseguiu só 800 de receita, ele teve um prejuízo de R$ 200, tá? Então o lucro ele vai ser sempre o custo menos a receita. E aí a função lucro vai ser a função. Falei errado, gente, desculpa. Eu não vou cortar o vídeo, tá? Vou seguir. O lucro ele é a receita menos o custo. Eu me confundi, pessoal. E aí a função lucro vai ser a função receita menos a função custo. Simplesinho assim, tá? Nessa ordem. Então, o lucro de um produtor, né, de uma empresa, vai depender das unidades produzidas e vendidas. E o que vai ser esse lucro, né, em termos de função? Vai ser a função receita menos a função custo. Tudo bem? E aí a gente já sabe. Se esse lucro for positivo, nós temos um lucro. Quer dizer que a receita foi maior do que o custo. Se esse lucro for negativo, a gente diz que a gente chama esse lucro de prejuízo, que é quando a receita é menor do que o custo. Tá? Só nomenclaturas. Então vamos lá, vamos ver um exemplo. Uma empresa tem um custo fixo de R$ 3.000 na fabricação de um determinado produto e um custo variável de 20 por unidade. Se o preço final de venda do produto é 70, qual vai ser a função lucro? Vamos calcular? Então a gente já viu esse exemplo, a função custo é 3.000 mais 20x, parte fixa mais parte variável. A função receita é 70x, né, porque o preço de venda é 70, então a receita vai ser 70x. E quem vai ser a função lucro? A receita menos o custo. Então 70x, que é a receita, menos 3.000 mais 20x. Tá? Do ponto de vista matemático, eu só chamo a atenção de vocês para uma coisa. Ó, esse menos é para todo mundo. Então veja, 70x menos 20x. Quanto que é 70x menos 20x? 50x. Menos 3.000. Pronto, essa é a função. 50x menos 3.000. Beleza? Simplesinho. Uma aplicação importante da função lucro, que é o que os produtores estão interessados, é no lucro máximo. O que é o lucro máximo? O lucro máximo ele vai ser o lucro que vai maximizar a diferença entre a receita e o custo. Tá? Esse lucro máximo ele vai ter sentido quando a gente analisa ele junto com a lei da demanda. Por quê? Porque na lei da demanda a gente viu que a função receita ia ser uma função do segundo grau, com essa cara aqui, ó, com essa parábola. E aí, quando a gente pega essa função receita e subtrai a função custo, a função lucro, que é o resultado, também vai ser uma função do segundo grau. Então ela também vai ser uma parábola.
E se ela for uma parábola, nós vamos conseguir achar o lucro máximo. Então é isso que a gente vai ter como aplicação do lucro, tá? Vamos fazer isso? Olha só. Veja esse exemplo. Se os custos fixos são 4, os custos variáveis por unidade são 1 e a função de demanda é P igual a 10 menos 2Q, obter a função lucro. Olha que interessante esse exercício, né? Muito simples, mas com uma linguagem bem diferente aqui. Então vamos lá. Se eu quero obter a função lucro, em termos da quantidade demandada, a primeira coisa que eu vou achar é o custo total. Quem é o custo total? Parte fixa, 4, mais a parte variável, que é 1 por unidade, né? O custo variável por unidade é 1. Então vai ser mais 1 vezes Q. Pronto, esse é o custo total. E a receita, a gente sabe que a receita é o preço vezes a quantidade demandada, né? Ou a quantidade de venda. Então a receita vai ser P vezes Q. Mas esse preço, a gente tem a lei da demanda aqui, ó. Esse preço é 10 menos 2Q. Então nós vamos substituir 10 menos 2Q vezes Q, que é a quantidade demandada. Fazendo essa conta, 10 vezes Q dá 10Q, e menos 2Q vezes Q, menos 2Q ao quadrado. Tá? Então essa é a função receita. Vamos obter a função lucro. Lucro é receita menos custo. Então vai ser a função receita, 10 menos Q, menos 2Q quadrado. Menos a função custo, que eu encontrei aqui atrás, ó, menos 4 mais Q. Então veja, eu vou repetir, menos 2Q quadrado, 10Q menos 1Q vai dar 9Q, ok? E o menos 4 eu vou só repetir aqui, porque ele não faz nenhuma operação. Pronto! Minha função lucro é uma função do segundo grau. Se ela é uma função do segundo grau, pessoal, a gente consegue encontrar as raízes dessa função, a gente consegue calcular o gráfico dessa função e olhar o lucro máximo, que é o que nós estamos interessados, tá? Bom, vamos lá. Olhando para essa função, que ela é uma função do segundo grau, vamos encontrar as raízes dessa função, certo? O que é encontrar as raízes dessa função? Você já sabe, é igualar essa função a zero. Então vamos pegar a função menos 2Q quadrado mais 9Q menos 4 igual a zero. A gente sabe que os coeficientes A, B e C da equação do segundo grau para essa função, o A vale menos 2, certo? Que está junto com o Q ao quadrado. O B vale 9 e o C vale menos 4. Utilizando a fórmula de Bhaskara, lá a famosa fórmula de Bhaskara, a gente vai conseguir resolver essa equação e encontrar as duas raízes. A primeira raiz é 4 e a segunda raiz é 0,5, tá? Eu vou deixar essas contas para vocês fazerem, mas ela está resolvidinha aqui, tá bom? E aí, além das raízes, a gente consegue encontrar o vértice da parábola. Esse vértice da parábola é o lucro máximo da minha função. É o valor que vai gerar o lucro máximo. Veja, como que eu encontro o vértice? Vocês já estudaram isso anteriormente. O ponto de vértice, a coordenada x do vértice, a formulazinha dela é menos b sobre 2a. Então, fazendo as contas, é o valor 2,25. E o y vértice, o valor máximo aqui, é menos delta sobre 4a. Então, tem um errinho de digitação aqui, pessoal, é só menos delta. Então, menos delta, o nosso delta tinha dado aqui atrás 49, né? Eu faço a conta. Então, o lucro máximo aqui está no valor 6,125. Ou seja, as minhas raízes são o ponto de equilíbrio. É quando o meu lucro é zero. Então, se eu produzo menos do que 0,5 unidades, isso nem faz sentido físico, né? Eu vou ter... se eu produzo menos que 0,5 unidades, o meu lucro é negativo. Entre 0,5 e 4, o meu lucro é positivo, porque ele está acima do eixo X. Se eu produzo acima de 4 unidades, meu lucro vai ser negativo. Olha que interessante. E aí, beleza. Entre 0,5 e 4, quem está bem no meio dos dois? O 2,25. Se eu produzo 2,25 unidades, eu vou ter o meu lucro máximo, que é 6,125. Tá? Por mais que não faça sentido eu falar de 2,25 unidades, esse exemplo é só para a gente ver que modelando a função lucro, eu consigo encontrar o lucro máximo. Tá? Isso é importante. Então, se a minha produção estiver perto de 2 unidades aqui, eu vou estar perto do meu lucro máximo. Tá? Essa que é a minha ideia. Tudo bem? Então, nós finalizamos a nossa aula de hoje.
E agora as instruções são as mesmas, pessoal. Pratiquem. O que vocês vão fazer a partir de agora? Ver os vídeos complementares, tá? Estudar o material teórico complementar, fazer os exercícios que eu deixei sugerido para vocês e praticar a construção desses gráficos que nós fizemos nos softwares. Use o GeoGebra, faça os gráficos lá, analise o comportamento desses gráficos. Isso é muito interessante para o aprendizado de vocês, tá? Quando fizer tudo isso, faça atividade avaliativa e aquele acordo nosso, hein? Fecha a nota lá pra gente, tá? Tchau para vocês, até uma próxima.